Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, diagnóstico imunológico, e hoje o nosso alvo, o foco das nossas discussões será em torno do exame PSA. Estudaremos, discutiremos diversos fatores, diversos desdobramentos que permeiam este exame, este marcador tumoral para câncer de próstata, que é o PSA. O antígeno prostático específico. Então, o PSA, o antígeno prostático específico, é utilizado, é usado principalmente para quê? Para rastreamento do câncer de próstata em homens assintomáticos. É também um dos primeiros exames realizados em homens que apresentam sintomas que podem ser causados pelo câncer de próstata. Eu desejo compartilhar com vocês que este marcador tumoral é visto, é visualizado como um suporte de grande precisão para o diagnóstico e monitoramento do tratamento de patologias prostáticas, não é? Este exame propiciou, indiscutivelmente, ele possibilitou que casos de câncer de próstata fossem detectados de forma precoce, diminuindo a taxa de mortalidade de câncer de próstata de forma significativa. Só vamos lembrar, a função da próstata é o quê? É produzir o fluido que protege e nutre os espermatozoides no sêmen. Bem, eu gostaria que você acompanhasse comigo, eu vou só, de uma forma sucinta, citar os constituintes do trato geniturinário e reprodutor masculino, né? Então aqui nós temos rim direito, rim esquerdo, nós temos ureter, pelve renal, né? A bexiga e, consequentemente, está mostrando ali a urina, não é? Nós temos a próstata, que vai ser o tema da discussão, é um desdobramento, né? Estamos discutindo o PSA, que é um marcador tumoral para câncer de próstata, nos indica, nos leva a pensar. Matemáticos fizeram um prognóstico, né? E observaram o quê? Que a maioria das pessoas que desenvolvem câncer de próstata apresentam um PSA, certo? Um antígeno prostático específico, acima de 4 nanogramas por ml, tá? Então, PSA acima de 4 leva a pessoa provavelmente a apresentar câncer de próstata. É o único exame para saber de câncer de próstata? Com certeza não. Nós temos, por exemplo, o exame digital retal, toque, nós temos o PSA total, né? E um refinamento do PSA, o PSA livre. Nós temos, por exemplo, a ressonância magnética com diversos parâmetros, tá? Então não é um único exame, mas nos serve com certeza de parâmetro, tá? Voltando aqui então a esta lâmina, próstata, uretra, pênis, né? Seguindo aqui, dentro desse mesmo raciocínio, aqui observando, né, a bexiga, a vesícula seminal, aqui observamos a próstata, né? Aí observamos o canal deferente, epidídimo, testículos, uretra, perdão, e pênis, tá? Aqui uma justificativa para a discussão, tá? Por que discutir esse tema? O PSA e, consequentemente, o marcador tumoral para câncer de próstata. Por que discutir esse tema? Bem, a ideia de discutir este tema, entre outros temas que abarcam este grande pensamento que é discutir o câncer, não é? Estamos discutindo o PSA, que é um marcador tumoral para câncer de próstata. Mas a ideia de discutir sobre câncer, tá? Uma das justificativas principais é a possibilidade que você tem do quê? De intervir. Quando você sabe os fatores que são oncoiniciadores, que iniciam o câncer, os fatores que são oncopromotores, que dão a sequência, né, ao desenvolvimento desse câncer, certo? Quando você entende um pouquinho das marcas do câncer, a heterogeneidade de tumores, quando você tem informações sobre ele, você tem a possibilidade de intervir, tá? Principais casos de morte ali, aqui na tela do lado esquerdo, no mundo em 2016, doenças do sistema cardiovascular e, em segundo lugar, vem o câncer. É uma lâmina de 2016, mas não mudou essa sequência, tá? Ainda são doenças do sistema cardiovascular e câncer, tá? Doenças respiratórias vem na sequência, diabetes, infecções respiratórias, demência, mortalidade neonatal e assim vai seguindo, tá? Do lado direito, nessa mesma tela, o senhor vai observar a distribuição do percentual das mortes por câncer ao nível mundial. Então, câncer de pulmão, estômago, colo de reto, fígado, seio. Às vezes você vai perguntar, mas cadê o câncer de próstata? O senhor está discutindo e diz que ele tem alta incidência. É como eu acabei de dizer, o conhecimento nos traz armas para lutar contra o câncer, tá? Então, este marcador tumoral possibilitou que o câncer de próstata fosse detectado de forma muito precoce e a taxa de mortalidade depois do advento
da chegada, é lógico de muitos conhecimentos, né? Mas da chegada desse exame do PSA, diminuiu muito a taxa de mortalidade por câncer de próstata, tá? Ele ainda tem uma grande incidência, mas ele não mata. Por quê? Porque você tem a possibilidade de atuar nele de uma forma bem positiva, com boa resposta. Por quê? Porque você descobre ele bem cedo, né? O valor de referência desses exames que detectam, né? 4 nanogramas por ml, tá? Aqui comigo na tela, eu coloquei para vocês o quê? As marcas do câncer. São 10 marcas, são 10 elementos, tá? São alterações que ocorrem, alterações genéticas no processo tumoral. Elementos que se apresentam alterados nos cânceres. Eles vão se apresentar alterados no processo neoplásico. Quantos deles? 1, 2, 4, 8, 10, tá? Então, esses são elementos que vão se apresentar alterados no câncer, para você ter uma noção dentro do contexto, se acontecer, de se aparecer, de se diagnosticar um câncer de próstata, os elementos que vão estar alterados num câncer, tá? Então, aqui, em sentido horário, né, sinalização proliferativa, uma sinalização para essas células crescerem de forma desordenada e de uma forma muito mais rápida do que as células em tecido normal, sem tal, com essa alteração genética. Resistência a supressores de crescimento, elas vão apresentar, vão se proliferar de uma forma, como dito, desordenada. Escape do sistema imune, o sistema imune não vai conseguir eliminar essas células com defeito, a imortalidade replicada, a inflamação promotora de tumor, ativação de invasão e metástase, indução de angiogênese, a criação de nova circulação naquele local tumoral, naquela massa tumoral, para quê? Para que ela tenha alimento, nutriente para seguir crescendo de forma desordenada, instabilidade genômica e mutações, resistência à morte celular. Então, por exemplo, não vai acontecer a apoptose, que é uma morte celular programada, né? Metabolismo energético desregulado. Esses são os elementos, eu não vou me aprofundar neles, mas eu gostaria que o senhor soubesse que essas são as marcas do câncer, são elementos que se apresentam alterados no processo neoplásico. Aqui também, só para o senhor entender, que a heterogeneidade dos tumores. Então, é só para você compreender o quê? Que numa massa tumoral, num tumor, não vai haver apenas um tipo de célula, tá? Então, por exemplo, nós vamos ter células que vão apresentar a sinalização proliferativa sustentada. Por exemplo, eu vou ter células que vão escapar do sistema imune, eu vou estar células aqui com imortalidade replicativa, tá? Eu vou ter células aqui com indução de angiogênese. Então, essa massa tumoral não vai ter apenas um tipo de célula, vão ter uma alteração genética, e nessa massa tumoral geralmente vai acontecer o quê? Eu vou ter diferentes tipos de células. É por isso que quando os senhores oportunamente, atempadamente, forem estudar um pouco sobre as medicações que são utilizadas para câncer, vocês vão ver que sempre são usados coquetéis, mais de um tipo de droga, na grande maioria das vezes. Por quê? Porque esses tumores apresentam heterogeneidade. Aqui me perdoem a redundância, só para os senhores se lembrarem o que é um carcinoma in situ e o que é um câncer invasivo, tá? Então, nós temos o epitélio. Enquanto essas alterações estão a nível de epitélio, ou seja, não atravessou membrana basal, então é denominado de carcinoma in situ. Quando ele atravessa a membrana basal e vai para o tecido conjuntivo, os senhores se lembram que o tecido conjuntivo tem vasos, né? E aí nós podemos ter o que nós chamamos de câncer invasivo metástase. Por que o senhor está colocando isso, professor? Porque nós estamos discutindo o PSA, que é um marcador tumoral para câncer de próstata, e eu gostaria que os senhores estivessem a par destes elementos, das marcas do câncer, desses elementos que se apresentam alterados no processo neoplásico, que a massa tumoral ela apresenta heterogeneidade, e o que é um câncer invasivo ou um carcinoma in situ. Aqui, só para os senhores acompanharem, na lâmina esquerda, mostra a incidência de cânceres, né, de pulmão, primeiramente em homens. O câncer de próstata vem ali com 10%, tem uma grande incidência, mas a mortalidade dele diminuiu muito. Por quê? Porque estes exames, advindo de diversos exames, em particular do PSA que nós estamos discutindo hoje, possibilitou que fossem detectados de forma precoce as alterações neoplásicas a nível de próstata, tá? Oncoiniciadores são os fatores que vão começar com essas alterações genéticas do processo tumoral, tá? São diversos aqui, para os senhores
compreenderem, eu queria só que os senhores compreendessem comigo que uma inflamação, até mesmo uma infecção, pode ser um fator oncoiniciador, tá? Aqui tem diversos itens para o senhor acompanhar, né? O cigarro também é um fator oncoiniciador, a poluição, o sol, mas eu gostaria que os senhores entendessem que o processo inflamatório, um processo inflamatório desregulado e também um processo infeccioso pode ser um fator oncoiniciador. E depois dessa mutação acontecida na célula, eu preciso o quê? Que haja uma sequência. Então, eu alterei uma célula num processo de iniciação, ou duas, ou três, mas o que acontece? Essas células agora elas precisam seguir se reproduzindo de uma forma errada, errônea, né? Então, como dito, essa massa tumoral vai apresentar aquelas marcas do câncer, aqueles 10 itens que eu citei anteriormente para o senhor, mas quais são fatores oncopromotores que vão dar sequência a estas células, essas células que estão com alterações genéticas, né? Diversas, tá? Diversos fatores. Mas eu gostaria, sim, que o senhor observasse a alimentação, a ingestão de bebidas, tá? O sobrepeso, e N outros fatores que estão descritos nesta lâmina. Aqui eu coloquei para os senhores duas lâminas sobre a importância de você ficar alerta quanto a infecções urinárias, porque os senhores acabaram de ver que uma inflamação ou uma própria infecção pode fazer o quê? Pode servir como um fator oncoiniciador, principalmente infecções repetitivas, tá? Então, as infecções urinárias afetam o sistema que produz a urina e a transporta para o exterior do corpo, os rins, os ureteres, a bexiga e a uretra. As infecções urinárias são frequentemente classificadas em dois tipos com base na sua localização no aparelho urinário. É uma das formas de classificação, né? Ou seja, infecções urinárias baixas e infecções urinárias altas. O tipo mais comum de infecção urinária é a cistite, inflamação da bexiga que ocorre em ambos os sexos, mas é mais frequente entre as mulheres devido à anatomia feminina que favorece a infecção. Das infecções que ocorrem nos homens, só um número relativamente reduzido afeta os homens jovens, eventualmente devido aos fatores de risco relacionados com este problema. Aqui uma lâmina mostrando para os senhores o toque, né? E aqui eu quero só deixar aberto para os senhores que ainda existe um preconceito muito grande em se realizar esse exame, certo? E isso ajudaria muito, né? Então é lógico que você está fazendo aquele teste de triagem, né? Um rastreamento, que é o PSA, mas o valor de referência da maioria dos exames vai até 4, né? 4 nanogramas por ml. Mas a maioria dos urologistas tem como média de corte 2,5, né? Então, acima de 2,5, ele começa a fazer outras investigações. Por exemplo, acima de 2,5 nanogramas por ml, ele começa a ver o quê? Ele vai pedir o exame digital retal, toque, ele vai pedir talvez uma ressonância magnética, ele vai pedir talvez o PSA livre, e muitas vezes, acima de 4, ele vai pedir até o anátomo patológico, né? Vai fazer biópsia, tá? Aqui só para a gente deixar claro que as infecções urinárias elas podem servir de fatores, infecções e inflamações urinárias recorrentes podem servir de fatores oncoiniciadores, mas é importante também entender de não se fazer o uso de antibióticos de forma desnecessária. Apesar de que agora, nesse momento no Brasil, eles estão restritos, só são vendidos com receitas, mas é importante a sabedoria, né, para um uso racional de medicamentos. Ainda seguindo dentro desse raciocínio, estamos estudando hoje dentro do diagnóstico imunológico o exame PSA, e para estudar o exame PSA estamos dando uma passada no trato geniturinário e reprodutor masculino, estamos discutindo um pouquinho de fatores oncoiniciadores e oncopromotores. Coloquei para vocês também as marcas do câncer, né? A função da próstata, como dito, então, é produzir o fluido que protege e nutre os espermatozoides no sêmen, tornando-o mais líquido. Logo atrás da próstata estão as glândulas denominadas vesículas seminais, que produzem a maior parte do líquido para o sêmen. Então, como dito, o PSA no sangue é medido em unidades de nanogramas por mililitro, né? A chance de um homem ter câncer de próstata aumenta à medida que seu nível de PSA aumenta, mas não há um ponto de corte definido que possa ter certeza se ele tem ou não a doença. Muitos médicos usam ponto de corte 4, que é a maioria dos exames, né? Mas
ou superior para decidir se um homem pode precisar de mais exames, enquanto outros recomendam um nível mais baixo, a partir de 2,5 ou 3. Tá? Então, na realidade, vai ser esse exame de rastreamento, PSA, e mais a clínica e sintomas que você possa estar apresentando, né? E o médico aí vai tomar a decisão se vai fazer o exame digital retal, o toque, que é importante depois dos 40, 45 anos, né? A ressonância magnética, o PSA livre, e até às vezes o anátomo patológico, né? Vai da clínica também, né? A maioria dos homens sem câncer de próstata tem níveis de PSA inferiores a 4 no sangue, né? Ainda assim, um nível abaixo desse valor não é uma garantia de que um homem não tenha câncer. Homens com níveis de PSA entre 4 e 10 têm uma chance de 25% da doença. Se o PSA for superior a 10, a chance de ter câncer de próstata é superior a 50%. Se o nível de PSA for alto, o homem precisará fazer outros exames para verificar a possibilidade de estar com câncer de próstata, como já discutido com os senhores ao longo dessa nossa discussão, sintomas de câncer de próstata, tá? Então, assim, tem os exames, tem os sintomas, tá? Mas isso aí é uma somatória, né? Às vezes vamos fazer o exame de rastreamento, o médico vai pedir depois, se tiver alguma desconfiança, se está acima de 2,5, tem médico que já pede a relação PSA livre total, né? De livre total, que tem que ser em torno de 20%. Às vezes ele já faz o digital retal, toque, ressonância magnética, muitas vezes, pedindo, né? Então, sintomas de câncer de próstata. Sangue na urina, forçar para urinar, tá? Você sente aquela sensação, aquela vontade de fazer xixi, mas na hora que você vai fazer, você tem que forçar para urinar. Problemas urinários diversos, tá? Dor ao urinar, tá? Incapacidade de urinar, de fazer o esvaziamento total, né? A urina cortante, a sensação de queimação, de ardor, desconforto ao urinar, né? A disfunção erétil, urinar frequentemente à noite, cansaço, dor na região lombar. Aí você vai falar assim, mas tem sintomas aqui que são sintomas de outras patologias. Sim, por isso que eu estou dizendo que não existe um exame só para se chegar a esse pensamento do câncer de próstata. Estamos discutindo o PSA, que foi uma inovação, um exame que possibilitou que casos de câncer fossem detectados de forma extremamente precoce, diminuiu a mortalidade por câncer de próstata de uma forma significativa, estamos discutindo ele, e dentro desse contexto estamos discutindo todos os seus desdobramentos, tá? Mas você está vendo aqui, por exemplo, sintomas de câncer de próstata que também podem ser sintomas de outras patologias, né? A ideia é te dar um parâmetro sobre o PSA, te dar um parâmetro sobre o câncer como um todo e entender que este exame realmente é uma evolução, né? Aqui a coleta de sangue do PSA, recomenda-se aguardar os prazos citados abaixo para a coleta do material. Após relação sexual, aguardar 2 dias. Após ultrassom transretal, aguardar 24 horas. Após toque retal, aguardar 2 dias. Após biópsia de próstata, aguardar 4 semanas. Após massagem na próstata, aguardar 4 semanas. Após exercícios pesados, aguardar 24 horas. Então, o que é que você precisa para fazer esse PSA, tá? Que é um exame extremamente simples de rastreamento, né? Então, você vai precisar de um pouquinho de sangue, certo? Então, tá aqui toda a metodologia, né? Adequada para ser colhido, a imagem aí mostra, certo? Depois, é importante que geralmente você entenda a diferença de soro e plasma. Geralmente, esse exame é feito com o soro, não é? Então, eu coloquei aqui para você só retomar, né, a diferença de soro e plasma. Esse sangue colocado em um tubo, né, retirado do compartimento venoso, colocado em um tubo sem anticoagulante, ele vai coagular, no caso, né, e vai nos apresentar o soro, tá? Então, é desse soro que você vai fazer o quê? Você vai retirar com uma micropipeta, certo? Essa que está na imagem do lado direito, uma micropipeta com ponteira, ou você vai retirar com uma micropipeta que muitas vezes vem no teste. Os senhores estão observando do lado esquerdo um kitzinho para fazer teste de PSA qualitativo, né? Vem ali o quê? Uma plaquinha, vem uma micropipeta, uma sílica ali para impedir que essa placa fique úmida, né? Então, essa embalagem deve vir lacrada, ser aberta apenas no momento que for fazer o teste. O que é que você vai fazer? Você vai colocar, geralmente, com essa micropipeta ou com a pipeta que vem no teste, vai colocar 50 microlitros nesse poço, certo? E vai correr. Vai aparecer um risquinho desse mostrando o controle, o C, né, que está funcionando o teste. Então, um risquinho vermelho no C está funcionando. E o segundo risquinho é se tiver acima de 4 nanogramas por ml.
Professor, mas eu gostaria de saber, é só assim que faz? Não, também esse é o qualitativo, certo? Que é o mais comum para saber, assim, é um teste de rastreamento, na realidade, né? Eu espero ter sido claro nas minhas explicações que não é o único exame, por exemplo. Esse exame de PSA é, 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 diz para a pessoa não, é um indicativo para a pessoa não fazer o digital retal? Não. Esse exame de PSA é indicativo de que a pessoa, se ele tiver abaixo de 4, é indicativo que a pessoa não tem câncer de próstata? Não podemos dizer isso, certo? Mas é um avanço, é um rastreamento do câncer de próstata muito importante. Assim, ele está, posso dizer, para o homem, como está o Papa Nicolau para as mulheres, para o câncer de colo de útero. É um avanço, tá? É algo inovador, tá? Então vai aparecer um risquinho C controle, mostrando que a placa está funcionando, certo? Que ela não está com problemas, e o T, se não aparecer o risquinho, é porque ele está abaixo de 4, certo? Quanto? Não dá para saber porque é qualitativo. Se ele tiver acima de 4, vai aparecer, e aí, com certeza, o médico vai pedir, além do quantitativo, com certeza vai fazer o toque retal, se já não tiver feito, vai fazer talvez uma ressonância, PSA livre e todos os seus desdobramentos, tá? Eu quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.